Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, nosso tema é como o ambiente influencia a nossa saúde, mais especificamente a obesidade. E para falar mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de ter mais uma vez comigo meu amigo e meu sócio, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí, Jorge, pela conversa. Acho que vai ser um assunto bem importante sobre um dos tópicos mais fundamentais aí no nosso combate a sobrepeso, obesidade e controle da nossa saúde. Perfeito. Bom, Du, que colocar um alimento à boca é um ato voluntário, não dá pra gente discutir, né? Mas se eu disser pra você aí de casa que existe muito mais coisa por trás das nossas decisões alimentares do que necessariamente a nossa vontade, né? Que existe, na verdade, um grande inimigo, alguém está por trás disso, influenciando as nossas escolhas e fazendo com que a gente coma cada vez mais e mais. Bom, a ciência já mostrou isso muito bem, que o ambiente influencia de forma muito profunda as nossas preferências, até mesmo os nossos hábitos. E a alimentação é muito moldada por ele. E quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando só do nosso espaço físico em si, mas da sociedade como um todo e até das pessoas que convivem com a gente, né? Por exemplo, o lugar, por exemplo, em que os alimentos estão colocados no mercado, a forma e até mesmo a coloração das embalagens, as propagandas extremamente apelativas que a gente tem, o cheiro, o sabor e até mesmo a textura dos alimentos, tudo isso é feito para que você coma cada vez mais e mais, dê mais lucro, logicamente, e inconscientemente você acaba engordando de forma importante. Por isso que nesse episódio, o que a gente quer mesmo é desmascarar esse grande vilão por trás do processo da epidemia, na verdade, que a gente vive de obesidade, e mostrar o que você pode fazer para poder recuperar o controle do seu peso e também, por que não, da sua saúde. E Du, até para a gente começar essa conversa, o que eu queria é tentar definir o que realmente é um ambiente obesogênico e se dá para a gente falar, por exemplo, que ele influencia mais no processo de ganho de peso, na formação da obesidade, do que a nossa própria genética. Eu acho que o primeiro ponto, Jorge, é a gente tentar mostrar que o fato do ambiente ser obesogênico é um fato demonstrável pelo que está acontecendo hoje em dia. Tem gente que vai querer discutir, será que é obesogênico mesmo? Será que não é uma questão genética? Se a obesidade é um problema de interação entre genética e ambiente, certo? A obesidade ela é uma interação entre genética e ambiente. Como praticamente qualquer doença, né? Praticamente qualquer doença. Se a nossa carga genética não mudou de maneira significativa nos últimos 100 anos, e nem nos últimos 1000 anos, eu diria, mas vamos pegar os últimos 100 anos, se não houve uma grande mudança na nossa carga genética, se a obesidade hoje é um problema cada vez maior, significa que necessariamente o problema é o ambiente. Então, o ambiente em que as pessoas estão tornando as pessoas obesas. E aí é importante a gente falar que tanto a genética quanto o ambiente não são coisas binárias, né? Perfeito. Quando a gente diz o ambiente é obesogênico, não existe um ambiente obesogênico e do outro lado um ambiente não obesogênico. Na verdade, existe uma linha em que você vai cada vez mais em direção do obesogênico ou cada vez mais longe do obesogênico. Da mesma forma, a carga genética. Não existe um gene que seja o gene da obesidade. Ou você tem esse gene e, portanto, você tem predisposição à obesidade, ou você não tem e, portanto, você não tem predisposição à obesidade. Na verdade, existe uma linha também. Você pode ter uma carga genética que favorece ou que desfavorece a obesidade. E o que acontece hoje é que mesmo as pessoas com uma carga genética neutra, então, com uma carga genética nem que favorece, nem que desfavorece a obesidade, estão se tornando obesas ou estão tendo sobrepeso, até mesmo em idades precoces, quando crianças ou quando jovens. E isso é por quê? Porque o ambiente está se tornando cada vez mais obesogênico. Então a gente está vendo uma piora, uma deterioração do nosso ambiente, e com isso não só aquelas pessoas, que antigamente quem era obeso? Era aquela pessoa que tinha uma carga genética que favorecia a obesidade e estava naquele ambiente. Agora, mesmo a pessoa com uma carga genética neutra está se tornando obeso, e a gente vê isso pelas estatísticas, né? A gente vê que o sobrepeso e a obesidade não são mais um problema da minoria das pessoas. Sim. Não é um problema, não é que 10% da população tem sobrepeso. A gente está falando de 50% em algumas faixas etárias. Então a gente está vendo que o sobrepeso ele está se tornando, na verdade, a coisa mais comum. Só que o fato dele estar se tornando mais comum não significa que ele seja desejável, que ele seja bom. A gente às vezes confunde, né, o que é comum com o que é bom. Exato. O comum nem sempre é bom. A coisa boa, ela vai ser boa independentemente da frequência. Então é aquela coisa de que uma coisa é certa ou errada
uma coisa é certa mesmo se ninguém estiver fazendo. Uhum. E é a mesma coisa da obesidade. Não é nem uma coisa certa no sentido moral, mas é uma coisa saudável. Você não ter sobrepeso é saudável, ainda que a maioria da população tenha sobrepeso. E o grande vilão aqui é o ambiente. E aí você perguntou, cara, o que é o ambiente obesogênico? Aí a gente vai entrar muito mais na parte da teoria. Claro que dá pra gente, por exemplo, existe uma certeza muito grande, um grau de evidência muito claro de que o excesso de alimentos ultraprocessados está envolvido nesse excesso de obesidade. Então, o ambiente obesogênico, em parte, é por causa desse excesso de alimentos ultraprocessados. A gente tem uma indústria que cria alimentos, né? Antigamente, o alimento era da natureza, um alimento natural que a gente cultivava ou a gente extraía da natureza, seja os alimentos de origem vegetal ou de origem animal. Já há algum tempo, a gente também fabrica os alimentos, né? A partir de substratos da natureza, a gente fabrica e com cada vez mais etapas nessa fabricação. Então, a gente tem os alimentos ultraprocessados, que são alimentos criados por empresas. O grande problema disso é que quando uma empresa cria um alimento, é claro que a gente tem como incentivo principal da empresa a busca pelo resultado econômico, né? Uhum. Todas as empresas, elas nascem e elas se desenvolvem, especialmente as empresas grandes, focando em gerar cada vez mais lucro. As empresas querem se tornar cada vez mais valiosas. E um dos aspectos, uma das coisas que faz com que uma empresa seja valiosa é o grau de recorrência dos seus clientes. Aquele cliente que comprou uma vez o seu produto e continua comprando para o resto da vida. Quanto mais ele comprar, melhor para a empresa. Uhum. E quando a gente fala em alimento, o que isso significa? Significa aquele alimento que a pessoa quer comer cada vez mais, que ela vai comer para a vida inteira e que ela vai comer em grandes quantidades. Então, os ultraprocessados, eles são alimentos que na sua gênese têm a compulsão, têm o comer sem sentir a saciedade. Uhum. Pensando só do ponto de vista econômico, tira toda a parte da saúde, etc. Cara, é óbvio que você ter um alimento que faz com que você não sinta saciedade, que você queira comer cada vez mais, é positivo do ponto de vista econômico. Sim. Obviamente que conforme o problema da obesidade vai crescendo, a nossa sociedade vai alertando sobre isso e começa a ter um peso moral nas empresas. Pô, eu não posso fazer isso, então eu tenho que dizer que meu produto é saudável, eu tenho que colocar mais proteína. Eu acho que são coisas boas, a sociedade, essa pressão é uma coisa boa. Então, teoricamente, já existem alimentos ultraprocessados saudáveis. Então, por exemplo, o whey protein, que, cara, é um suplemento, mas eu diria até que é um alimento. Sim. Não é nem tanto um complemento alimentar. É um complemento alimentar, é proteína. Cara, é um alimento ultraprocessado, mas ele é saudável, porque ele é basicamente só proteína. Pelo menos de uma maneira geral, ele é um alimento muito mais saudável do que a média dos outros processados. Sim. Mas o grande problema é que a indústria continua querendo vender alimentos que você coma compulsivamente. Dificilmente você vai comer compulsivamente whey protein. Exato. Você vai comer compulsivamente é o bolinho empacotado, é o biscoito empacotado. E aí, o que as empresas fazem para manter o alimento sendo um alimento com potencial compulsivo, mas ao mesmo tempo, pelo menos se vender como saudável, é que elas fazem alterações na periferia do alimento, mas que não mudam o centro. Então, por exemplo, tira a gordura trans. A gordura trans é um vilão. Ótimo terem tirado. A gordura trans de fato é um vilão. Mas, cara, se você tira a gordura trans e você continua sendo um alimento baseado em gordura saturada e açúcar, uma mistura de açúcar com gordura saturada, ou gordura saturada com algum carboidrato bem simples, um substituto do açúcar, como um xarope, como muitas vezes é feito, cara, o seu alimento ali, o centro dele, o fundamento dele, ainda é um fundamento ruim, é um fundamento que inclusive vai ter efeito no seu hipotálamo, né? Vai gerar aquela famosa inflamação hipotalâmica que vai fazer você comer cada vez mais. Então eu diria que existem vários aspectos do ambiente que eu quero abordar aqui hoje, mas o centro do ambiente é uma lógica financeira. Uma lógica financeira que faça com que você comer cada vez mais seja lucrativo. Perfeito. E você trouxe alguns pontos que provavelmente o pessoal que já nos acompanha aqui nas conversas já deve ter essa consciência de que a nossa natureza, né, a nossa evolução aconteceu para que a gente conseguisse acumular energia, né? Durante um certo tempo a gente não tinha previsão de qual seria a nossa próxima alimentação e a gente foi feito justamente para acumular energia. Só que o grande problema é que a gente evoluiu como sociedade muito rápido. E hoje a gente tem uma disponibilidade, por exemplo, de produtos extremamente calóricos, densamente calóricos, mas que trazem um potencial nutricional e até mesmo uma capacidade de saciedade muito baixa. Então a gente está consumindo muito mais calorias do que a gente consumia antigamente. E logicamente já existe uma tendência que eu diria que é humana da gente acumular energia,
e ganhar peso conforme a gente vai consumindo calorias. Existe o problema, logicamente, da tendência genética, que tem uma carga hereditária ou não, mas como você bem colocou, e a gente já discutiu algumas vezes aqui, inclusive no episódio sobre genética, da herança ser poligênica, né? Ou seja, não existe um gene específico que vai fazer com que a pessoa tenha ou não obesidade. A gente está falando aqui da obesidade comum, né? Não está falando, por exemplo, de uma síndrome genética que curse também com obesidade, como Prader-Willi ou outras. A gente está falando da obesidade pelo consumo excessivo de calorias. Então, realmente é algo que é influenciado por muito mais coisas. E quando a gente pensa que o nosso código genético é muito parecido com o que era antes, logicamente o ambiente entra nesse processo. E aí entra o conto que a gente chama de epigenética, né? Que é a modulação dos nossos genes conforme os nossos hábitos e o próprio ambiente em si. Então, o grande problema é que realmente o ambiente ele faz com que a gente tenha tendência cada vez maior a consumir produtos ultraprocessados, densamente calóricos e fazer com que a gente ganhe cada vez mais peso. Só que você falou muito desse aspecto mais econômico em si do ambiente. E, logicamente, isso vai guiar a maioria dos problemas que a gente tem com relação a isso. Mas como é que, por exemplo, o ambiente ele ajuda a fazer com que a gente coma de forma mais inconsciente? Ou que a gente coma, por exemplo, sem perceber? Uma das coisas que eu falei no início foi a questão da qualidade do alimento, o tipo de alimento, né? O alimento ultraprocessado, pelos nutrientes que ele tem, ele gera essa compulsão, ele pode gerar inflamação hipotalâmica, por exemplo. Outra coisa que você está perguntando aqui é a forma de comer, né? Uhum. A forma de comer também influencia demais nas nossas decisões alimentares. Então a gente vive no mundo hoje de distração eterna e infinita, né? A gente está Sim. sempre distraído, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Na maioria das vezes, a gente está sempre fazendo algumas coisas. Uhum. E isso afetou o modo de se alimentar. Antigamente, a alimentação era um ritual, né? Se você for para uma casa de uma avó, por exemplo, normalmente você tem lá o horário do almoço, o horário do café da manhã, as pessoas sentam, as pessoas comem, as pessoas não têm um celular, não têm uma televisão, as pessoas no máximo vão conversar com as outras pessoas da família. Mas existia um ritual. Hoje, a gente está comendo o tempo todo, em qualquer circunstância. Então a gente come vendo o celular, a gente come vendo a televisão, a gente come andando, a gente come em pé, a gente não tem horário. É óbvio que quando você faz isso, você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, então você está caminhando, tá vendo o seu celular e tá comendo ao mesmo tempo, não tem como você fazer as 3 coisas de maneira consciente. Sim. Você falou no início do episódio que o ato de colocar um alimento na boca é consciente. Só que se você tá fazendo 3 coisas, pelo menos 1 ou 2 dessas coisas você está fazendo no piloto automático. Você está fazendo de forma inconsciente. E quando você faz de forma inconsciente, você faz no piloto automático, cara, a sua parte racional não está comandando a ação. Quem está comandando é justamente o seu corpo. Lembra da fisiologia que você aumenta o hormônio da fome, a grelina, você diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então tudo isso gera fome na pessoa que é ou foi obesa. Se você tem uma fome gerada pelo seu corpo e você deixa o seu corpo no piloto automático para se alimentar, o que vai acontecer? O seu corpo está no comando. Não é você enquanto ser consciente, né? Não é a sua parte racional, é a sua parte irracional que está no comando. E se a sua parte irracional está no comando, os seus hormônios vão determinar. A gente diz aqui na Outlive que as alterações fisiológicas da obesidade, que são reais, que são factuais, que os estudos mostram, elas vão influenciar o seu comportamento, vão influenciar a maneira que você come, mas elas não vão determinar. Quem vai determinar no final é você. É o que você falou, cara. O ato de comer é consciente. O problema é que se você não come de forma consciente, aí sim o seu corpo ele vai determinar. Você vai ser um passageiro, na verdade, dos seus hormônios. Perfeito. E quando a gente fala ali da alimentação, as próprias estratégias utilizadas pela sociedade como um todo, principalmente na parte econômica, são para fazer com que o alimento ele seja não só mais gostoso, mas ele tenha ali, desperte na gente sensações melhores, consiga cada vez mais entregar para a gente uma recompensa em si, né? Mexer com o nosso centro de recompensa como um todo e fazer com que a gente tenha tendência a cada vez mais consumi-los. O que a gente pode colocar, por exemplo, como outras características que podem ajudar para que talvez a escolha de um alimento mais ultraprocessado seja mais fácil do que um alimento natural? Existem coisas, por exemplo, que tornam que o consumo desse tipo de alimento em específico seja mais fácil e até mais prazeroso para a gente? Como eu falei, a indústria alimentícia ela tem como objetivo vender os próprios alimentos. E é óbvio que em qualquer produto, quanto mais prático, quanto mais praticidade ele proporciona no seu uso, melhor. Você tem mais chance de você consumir algo que é fácil de fazer. Quando você tem uma coisa que é difícil, o alimento natural, muitas vezes, ele tem essa característica, né? Você tem que prepará-lo
você não compra e come imediatamente. Você compra para prepará-lo. Primeiro você guarda, e normalmente ele tem uma validade mais curta, né? Você tem que Sim. comer rapidamente, você tem que preparar, você tem que cozinhar. Em alguns casos, eles são mais caros também. Se você for comprar no restaurante, o alimento ultraprocessado ele vai ser mais barato do que o alimento natural. Então, os ultraprocessados eles são feitos para praticidade. Normalmente é uma embalagem, você abre e você come. Além disso, eles têm um marketing muito forte, especialmente para o público infantil, né? Então, a indústria alimentícia sabe, né, que quanto antes você consegue ter o seu cliente, mais fácil é você tê-lo a longo prazo. Então, Perfeito. os alimentos ultraprocessados, eles também vão se associar, por exemplo, a personagens que a criança já gosta, né? Personagens da Disney, personagens mesmo de desenhos infantis. E tudo isso vai gerando esse ambiente obesogênico, né? Um ambiente de que você vê o tempo todo alimento ultraprocessado, ele é mais palatável, então ele faz com que você queira comê-lo mais, seja por compulsão, seja porque ele ativa o seu centro de fome, seja porque ele inflama o seu hipotálamo e isso prejudica a sinalização da saciedade, e também ele é mais prático. Então ele é mais gostoso no sentido de ser mais ultrapalatável. Eu acho que nem sempre, mas pelo menos para muita gente é. Sim. Ele é mais prático e muitas vezes ele é mais barato. Então isso vai tornando um combo em que, cara, é uma atração gravitacional, né? As pessoas vão comendo cada vez mais e ainda tem essa questão do contágio social de que quando um comportamento ele vai sendo repetido cada vez mais, aquilo vai se tornando cada vez mais o normal, né? Quanto mais pessoas fazem determinada coisa, é mais fácil que outras pessoas também façam. Se você para na rua, começa a olhar para cima e você começa a ter outras pessoas olhando para cima, cada vez mais as pessoas vão olhando para o mesmo lugar, Exato. né? Porque tem alguma coisa ali. Então o ser humano ele tem esse efeito rebanho, digamos assim. Manada, né? Esse efeito que você imita o comportamento das pessoas. E aí, cara, os alimentos ultraprocessados eles vão se tornando cada vez mais universais, fica cada vez mais difícil você fugir. Isso acontece, por exemplo, com crianças, né? Sim. Os pais, eles querem evitar os alimentos ultraprocessados. Só que, digamos que na escola, na turma da criança, todo mundo come. Cara, fica muito difícil você evitar que aquela criança se alimente também do ultraprocessado. Então, é um grande desafio que a gente vive hoje. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, de alguns pontos em específico, a gente falou muito sobre a influência que o ambiente tem nos hábitos da pessoa, até mesmo no comportamento como ela, né? Se a gente for falar, por exemplo, de mercados, geralmente quando você chega no caixa do mercado, que é o momento em que você está mais consciente às vezes, né? Poxa, eu tô ali, vou pagar, você começa a olhar para o lado, normalmente o que você vê são produtos ultraprocessados. Normalmente doces, coisas que têm uma margem muito mais alta para o mercado, que não necessariamente são mais saudáveis do que para você do que outros. Então, isso também acaba influenciando, né? O nosso microambiente como um todo, a nossa própria casa. Às vezes é mais fácil você comprar uma embalagem, abrir e comer, porque a vida é corrida, realmente a gente tem dificuldades. Só que ter a consciência disso é importante justamente para a gente ter boas escolhas. Mas quando a gente fala, por exemplo, da influência do ambiente, se ele é tão importante assim nos nossos atos, onde é que entra, por exemplo, a parte voluntária, a parte individual nesse ponto? Eu acho que aí tem duas coisas importantes. Uma, você chegou a falar agora do microambiente, né? Porque eu tenho falado até agora da questão do ambiente macro, da sociedade, né? Sociedade que gera um incentivo para empresas fazerem alimentos que cada vez engordam mais, que as pessoas querem comer mais. Enfim, toda a questão social, isso é muito difícil você alterar, né? Sim. Talvez com o passar do tempo isso altere, mas eu sinceramente sou cético em relação a isso. A gente até tem visto algumas diretrizes sendo colocadas, como, por exemplo, colocar lá no restaurante qual a quantidade de calorias, colocar nos alimentos, por exemplo, que eles são altos em, por exemplo, açúcar ou gorduras saturadas, mas isso é muito pouco, né? Existe um certo avanço, mas ele é, como eu falei, muitas vezes ele vai na periferia, ele não vai no centro. Perfeito. Até porque, conforme... Esse é um problema muito grande em vários setores da sociedade, né? Conforme essas empresas alimentícias vão se tornando cada vez maiores... Quando você tem uma empresa muito grande ou várias empresas muito grandes, essa empresa tem muito dinheiro e ela influencia as decisões dos órgãos, do governo, até mesmo dos agentes da ciência. Né? Então, assim, a gente não pode ser hipócrita nem inocente aqui. Existe esse efeito de que uma empresa muito grande ela acaba tendo influência sobre a sociedade como um todo. Então, isso acontece. Eu espero que isso seja quebrado, mas isso não está no nosso controle individual. Perfeito. Esse é um ponto que a gente pode até influenciar dentro da nossa esfera, mas, cara, o grau de influência é muito pequeno. Agora, o microambiente, que é a sua casa, as pessoas que você convive diretamente, ele pode ser influenciado. Ele não pode ser determinado, porque, claro,
Se você mora com a sua família, cara, você pode alterar a sua casa até certo ponto, né? Uhum. Você não pode obrigar a sua família a fazer as coisas que você quer. Pelo menos na Perfeito. maioria dos casos não pode. Então, você pode influenciar até certo ponto e tudo que você puder influenciar, você deve influenciar. Esse é o ponto fundamental. Então, onde está a questão do controle racional, do controle comportamental? Primeiro, está em controlar o seu microambiente da maneira que for possível. Então, se você, por exemplo, determinar que não quer ultraprocessado na sua casa, tente fazer isso. Se não der, pelo menos diminua. Negocie com as pessoas que moram com você. Cara, beleza, qual que você faz questão que tenha? Pô, esse alimento aqui, por exemplo, eu tenho compulsão alimentar. Conversa com a pessoa. Você poderia não comprar, porque você não ter na sua casa vai te ajudar muito, obviamente, nesse desafio de não consumir. Então, você controlar da melhor forma possível. Além disso, adicione os alimentos, que a gente está falando dos alimentos vilões, né? Sim. Dos alimentos que atrapalham. Mas adicione os alimentos aliados, que são os alimentos com muita proteína, alimentos com baixa densidade calórica, né? Que são aquelas comidas que têm muito peso, têm muito volume, mas tem pouca caloria, alimentos com muita água, com muita fibra. Então, tenha na sua casa, quanto mais você tiver facilidade de acessar os alimentos que ajudam, e quanto mais você tiver dificuldade de acessar os alimentos que atrapalham, melhor vai estar o seu microambiente. Em relação às pessoas, né, que muitas vezes é o marido, é o filho, é o pai, é a mãe que atrapalha, né? A gente sabe disso, Uhum. que normalmente as pessoas que estão mais próximas de você ou te ajudam muito ou te atrapalham muito. Cara, você também tem uma influência. Claro que é uma influência limitada, cada pessoa é de um jeito, mas você conversar com a pessoa, você pedir ajuda, você explicar a sua situação, que não é uma questão superficial, estética, é uma questão de saúde, é uma questão profunda. Você conversar com a pessoa sobre o que você está fazendo tende a ajudar, nem sempre vai ajudar, mas possivelmente vai ajudar. E além disso, mesmo que ela não queira inicialmente, ela, cara, dane-se você, eu vou continuar do jeito que eu tô. Se você seguir o seu jeito, se você conseguir os resultados e esses resultados ficarem claros para a pessoa, então a pessoa tá vendo que você está emagrecendo, a pessoa tá vendo que você tá ganhando saúde, que você tá ganhando controle sobre a sua própria vida, isso tende a influenciar a pessoa. Uhum. Porque inicialmente a pessoa ignora, mas depois aquilo fica difícil de ser ignorado. E aí talvez você ganhe um aliado não no início, mas durante o processo. Então acho que é importante a gente fazer isso. Inclusive, quero saber de você. Como é que é a sua família, o seu convívio pessoal em relação à alimentação? Eles ajudam ou atrapalham você? É muito importante a gente saber disso, porque, cara, isso influencia demais, né? O grupo influencia demais e se você tem uma família que atrapalha, você acha que conversar com eles, que talvez liderá-los pelo exemplo, né? Mostrar o resultado vai fazer diferença, não vai? A gente quer saber aí a sua experiência em relação a isso e também que você dê um feedback geral, né, sobre esse episódio do podcast. A gente quer saber a opinião de vocês e não deixe de curtir o vídeo. E a curtida é gratuita e é muito importante pra gente. Perfeito. Bom, você falou sobre alguns dos pontos importantes, talvez dos grandes vilões que a gente tem em relação à alimentação. Os ultraprocessados, logicamente, a gente já falou bastante. E aí, talvez até fazer um parênteses, né, que o processamento dos alimentos não é uma coisa totalmente maléfica para a gente. Eles aumentaram, por exemplo, a data de validade de alguns produtos, melhoraram alguns produtos em relação até mesmo com a capacidade nutricional deles, mas é óbvio que, inclusive, a classificação nova que foi feita aqui no Brasil e hoje que define necessariamente os alimentos conforme o grau de processamento deles, desde alimentos in natura até ultraprocessados, existem graus diferentes de processamento. Então, nem todo produto processado é necessariamente tão ruim quanto um ultraprocessado. Mas a gente já falou sobre esse tipo de alimento. Talvez um segundo tipo de alimento sejam as bebidas açucaradas também, né? Que são alimentos que dificilmente vão causar saciedade na pessoa. E ao mesmo tempo, mesmo que sejam sucos naturais, muitas vezes, acabam perdendo o benefício das fibras, por exemplo, que ajudam na saciedade, também diminuem a densidade calórica daquele tipo de alimento. Dificilmente você vai comer 10 laranjas, mas é possível que você tome uma jarra de suco de laranja, que seria equivalente, mais ou menos. Mas também tem aqueles gatilhos, né? Os alimentos que geram uma certa compulsão. Quando a gente fala em relação à compulsão, a gente sempre lembra de vício em si. O que a gente pode falar sobre essa questão de vício em comida, compulsão em comida? Isso realmente existe e o ambiente em que a gente está, ele pode influenciar nisso? Eu acho assim, eu não quero nem entrar nessa polêmica do vício e compulsão. Se a gente for pegar academicamente, não existe um vício em comida. A comida é uma coisa essencial para nossa vida, diferente do álcool, por exemplo. Uhum. Álcool não é essencial. A gente pode viver sem o álcool, a gente pode viver sem o cigarro, a gente deveria, inclusive, viver sem essas coisas. Uma aposta, por exemplo, você pode viver sem fazer aposta.
Isso é vício. Existe vício, que existe também um mecanismo todo fisiológico, neurofisiológico para isso. E o grande problema dessa confusão é porque os mecanismos são muito parecidos, né? Exato, é porque existe de fato similaridade, tá? Uhum. Entre a compulsão alimentar e a compulsão por álcool. Não são a mesma coisa, mas de fato existe a compulsão alimentar. Então a compulsão alimentar ela é muito caracterizada por você ter uma antecipação daquela sensação boa que você tem ao comer. Então, você quer muito comer o chocolate, você já tem uma descarga de dopamina no seu cérebro para aquilo. Você tem uma antecipação ali da sensação boa, mas ao mesmo tempo você sabe que você não deveria. Então a compulsão ela é sempre em algo que você sabe que você não deveria fazer aquilo. Em algum momento, normalmente quando você tem algum tipo de estresse no seu corpo, seja por privação de sono, estresse crônico, etc., ou algum problema que você teve, você acaba cedendo àquela tentação. Então a compulsão ela começa com uma tentação, né? Você tem aquela descarga prévia, você sabe que você não pode, você tem a tentação, em algum momento você cede, você come em grandes quantidades e imediatamente depois você se arrepende. Esse é o ciclo da compulsão alimentar, que muita gente já viveu, inclusive você já viveu compulsão alimentar? Coloca aqui qual alimento que você teve compulsão alimentar. Existem vários alimentos, doce é muito comum, chocolate, etc. Biscoitos também é um tipo de compulsão comum, às vezes queijo, castanha. Tem uma galera que faz low carb, que acha que está totalmente blindado da compulsão, porque não come doce, mas existe compulsão também com queijo, existe com castanha, existe com pão, né, que aí no caso não entraria no low carb, mas também é uma compulsão comum. Enfim, existem vários tipos de compulsão e o ambiente, obviamente, também afeta. Quanto mais você tem disponível o alimento que você tem compulsão, então se você tem compulsão com doce e você tem disponível doce na sua casa, é óbvio que você tem uma chance maior de executar aquela compulsão. Por exemplo, a existência do delivery 24 horas por dia, cara, isso também, obviamente, aumenta a chance da compulsão. Porque, cara, se antigamente você tinha que ter comprado o alimento, porque, sei lá, tá fechado o mercado, ou você tem que ir até o mercado, cara, hoje em dia, no seu celular, você pode trazer o alimento, você pode pedir o alimento que você tem compulsão a qualquer momento. Então, o ambiente, sim, ele afeta a compulsão, e é um dos grandes vilões, né? Porque a gente sabe que a compulsão ela tá ligada aos estados emocionais. E, cara, uma das coisas do ambiente, né? A gente falou muito sobre o ambiente da questão do alimento ultraprocessado e a gente falou sobre o ambiente da questão da forma da alimentação. Mas o ambiente ele também afeta, por exemplo, quando a gente tem uma sociedade que dorme mal como um todo, então uma sociedade hiperconectada, que tem hiperestímulo e que dorme mal de uma maneira geral. Essa sociedade tende a ter também mais dificuldade no controle do peso. A gente sabe que o sono ruim, ele afeta os hormônios da fome. Sim. Ele aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, ele diminui a leptina, ele prejudica a sinalização da saciedade. Então, o sono ruim, ele atrapalha. Também o estresse, né? Uma sociedade que é estressada cronicamente, e a nossa sociedade é estressada, trabalha demais, descansa de menos, tem sempre estímulo, também afeta. Então, assim, a sociedade como um todo. Além disso, a questão da atividade física, né? Uma sociedade que você não precisa andar, você não precisa mais carregar peso, você não precisa fazer nada praticamente fisicamente. Eu não tô nem falando de atividade física estruturada, né? Você, sei lá, sair para correr, jogar futebol. Eu tô falando das atividades físicas cotidianas que a gente sempre teve ao longo da história da humanidade e que agora muitas pessoas não fazem. A pessoa sai de casa, pega o elevador, entra no carro, sai no seu próprio trabalho, pega o elevador, depois desce. Então a pessoa não caminha, a pessoa não tem que pegar mais nenhum peso, sempre tem alguma coisa para dar cada vez mais conforto. Então, o ambiente obesogênico ele vai além da alimentação. Ele atinge outras áreas da vida que vão, direta ou indiretamente, também afetar a questão do peso. Perfeito. E você falou muito bem sobre a ausência ali na literatura de uma definição para vício em comida especificamente, mas, por exemplo, alguns estudos já demonstraram que existe um downregulation de receptores dopaminérgicos na região da recompensa em indivíduos obesos, que teoricamente aquilo significa pra gente que realmente a comida ela mexe com o nosso sistema de recompensa. E aí a dopamina muitas vezes é interpretada como ali o hormônio, a substância do prazer especificamente, mas ela é muito mais uma substância relacionada à motivação para fazer aquele tipo de hábito, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma compulsão por doce, ela tem um gatilho que é observar o doce, ou tem alguma sensação ruim, ela tem um pico de dopamina, essa dopamina aumenta, faz com que a pessoa faça o hábito, depois do hábito ela tem um pico de dopamina também, e aí por isso talvez essa interpretação do prazer, só que ao longo do tempo, se a pessoa se sente mal, por quê? Porque ela sabe que ela não deveria fazer aquele comportamento.
E aí, ainda que a gente não tenha uma definição para vício em comida, essa sensação de compulsão, de culpa, muitas vezes é início de um transtorno alimentar, em que a gente vai ter conversas aqui também para falar sobre, que vão fazer com que a pessoa se puna por conta daquele comportamento que ela teve. Então, isso é importante da gente colocar também. Mas outra coisa que é importante, você falou muito sobre ambiente, talvez sobre espaço físico, né? Sobre a sociedade como um todo, mas eu queria falar também até das próprias pessoas que estão junto com a gente, porque quando a gente olha os estudos mais genéticos, né, falando sobre a carga genética da obesidade, é fato de que ter pais obesos aumenta a chance do filho ser obeso. Agora, a gente também consegue ver alguns estudos em que ter amigos ou pessoas próximas com obesidade aumenta a chance da pessoa ser obesa. Como é que a gente pode falar sobre essa modulação do microambiente da pessoa? Existe uma frase que se tornou muito clichê nos últimos anos, eu não sei de quem é essa frase, tá? Mas é a frase de que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E apesar dela se tornar um clichê bastante batida, mas ela é real. Ela é realidade, cara. E ela é realidade em termos de pensamento e até em termos de peso, né? Você tá falando aí. Sim. Seu melhor amigo, cara. A questão que se você fala assim, não, você tem um peso parecido com seu pai, a gente pode jogar na conta da genética. Pô, beleza, mas Sim. você tem metade da carga genética do seu pai, seria esperado, de fato, que você tivesse um peso parecido com ele. Agora, quando a gente tá falando que você tem um peso parecido com o do seu amigo, que o peso do seu amigo vai afetar o seu peso, isso mostra que o buraco é mais embaixo, que não é só carga genética, que existe também uma questão de influência. As pessoas são influenciáveis. Sim. A realidade é essa. E agora, eu acho que um ponto, Jorge, que a gente precisa deixar muito claro aqui é que o ambiente ele influencia. Com certeza, a gente está falando, existem várias evidências científicas que mostram que o ambiente influencia e o nosso ambiente é ruim, de uma maneira geral. A gente pode melhorar o nosso microambiente, muitas vezes, mas o ambiente macro vai continuar sendo ruim e sempre vai ser um desafio o microambiente. Além disso, a questão hormonal fisiológica, que está alterada de fato no obeso, também influencia. Então, você ter o hormônio da fome aumentado dificulta, você ter a leptina, que é o hormônio da saciedade, reduzido, dificulta também, você ter um metabolismo mais lento, gastar menos calorias por ter sido obeso e ter emagrecido, também dificulta. Então, tanto o ambiente quanto a questão fisiológica, eles são inimigos, eles vão influenciar o seu ato de comer, só que eles não determinam. Esse eu acho que é um ponto essencial. Existem pessoas que, apesar do ambiente, apesar de estarem inseridas num ambiente ruim, apesar de estarem nesse macroambiente ruim, apesar de terem as alterações fisiológicas, então são pessoas que foram obesas, que têm lá a grelina aumentada, a leptina diminuída, essas pessoas conseguem emagrecer e se manter magras. Se existem essas pessoas, e claro, 10, 20%, depende aí do tipo de estudo, existem essas pessoas, isso prova, isso mostra que tanto o ambiente quanto a inclinação fisiológica do corpo, ela influencia, mas não determina. O que significa isso? Essas pessoas elas têm uma virtude chamada temperança. A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas a temperança ela foi definida como uma das 4 virtudes cardinais por Aristóteles, o filósofo grego aí de mais ou menos 350 a.C. E a temperança nada mais é do que o controle racional dos seus apetites corporais. Claro que Aristóteles não sabia dos hormônios, não sabia dos detalhes da fisiologia, mas a gente já via, cara, que, seu corpo, ele quer que você faça determinadas coisas. Às vezes ele quer que você coma muito. No caso do obeso, por uma questão fisiológica, uma questão de doença. Beleza, mas não determina. Influencia, mas não determina. A pessoa que consegue, e aí, claro que a gente não vai falar sobre isso, né? Mas todas as virtudes, incluindo a temperança, são treináveis, são praticáveis. Você consegue melhorar. A pessoa que emagrece e se mantém magra é a pessoa temperante, a pessoa que, apesar do seu apetite aumentado, das suas alterações fisiológicas e do seu ambiente macro, pelo menos ruim, ela consegue decidir continuamente não comer. À medida que ela vai decidindo, vai se tornando cada vez mais fácil. Porque eu acho que fica muito... A gente corre um risco, quando a gente vai falando de todos os problemas, das pessoas chegarem à conclusão de, cara, então não dá, né? Sim. Vou jogar a toalha. Não tem como. Meu macroambiente é ruim, eu não vou conseguir mudar. A minha fisiologia é, entre aspas, ruim, e eu também não vou conseguir mudar, então já era. Não, pelo contrário. Inclusive, o que Aristóteles sempre disse é que a virtude, ela floresce justamente na diversidade. Então ninguém pode se mostrar temperante, ninguém pode se mostrar temperante ao não comer se não tiver fome. Se você não tem fome, não significa que é uma virtude você não comer. A virtude está justamente em você conseguir domar o seu apetite quando você racionalmente sabe que ele está indo jogando contra você.
Porque qual que é a diferença dos transtornos? Por exemplo, existe a anorexia. A anorexia é quando você, a sua razão, ela tá alterada nesse ponto. Exatamente. Você acha que você não deveria comer, só que você deveria comer. Entendeu? O ponto é, muitas vezes a gente acha que a gente não deveria comer e a gente tá certo nisso. Pô, a gente tá obeso, a gente realmente deveria comer menos, né? Esse seria o ideal pro nosso corpo. Só que a gente não consegue porque o nosso corpo tem uma fome aumentada, tem todas as questões fisiológicas, tem um ambiente que acaba influenciando e a gente não consegue vencê-lo. Então é uma questão difícil, muita gente acaba pegando isso, beleza, então quer dizer que para você emagrecer você precisa ter uma virtude, que é a temperança, emagrecer é uma questão moral. O ponto não é que quem é magro tem mais virtude do que quem é gordo. Porque quem é magro não precisa ter essa virtude toda. Porque quem é magro não tem a mesma carga genética e muitas vezes também não conviveu no mesmo ambiente que a pessoa obesa. A gênese, a criação da obesidade não foi pela virtude. Foi pelo ambiente mais carga genética. Só que o tratamento da obesidade, ele vai envolver sim a temperança. De alguma forma a pessoa vai ter que vencer essa inclinação do corpo dela e vai ter que vencer o macroambiente, não tem jeito. Perfeito. E até pensando um pouco nessa situação do ser fácil ou ser possível, né? Logicamente são coisas totalmente diferentes. O processo, ele é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas até citando o Taleb, por exemplo, na definição de que todos os cisnes são brancos, né? Basta um cisne negro para você considerar que, na verdade, nem todos são brancos. Então, se tem pessoas que conseguem, quer dizer que aquilo é possível. A gente não está falando aqui que é fácil ou que todas as pessoas vão ter a mesma trajetória. Agora, se uma pessoa consegue, é porque aquilo é possível. E aí o que a gente traz é esse conceito da temperança em si. Mas falando especificamente sobre o ambiente, a gente já falou que existem 3 grandes esferas, né? A pessoa em si, existe o microambiente dela, aquelas pessoas que estão em volta, o trabalho dela, a casa dela, e existe também o mundo. Só que não dá pra gente querer mudar o mundo sem arrumar a nossa própria cama, né? Então, a gente precisa entender quais são os passos iniciais que a gente precisa dar. E talvez um dos principais passos que a gente tem seja começar de forma gradual e focando naquilo que mais interessa pra gente no momento. Como é que a gente pode falar sobre essa criação de microcompromissos? Realmente é uma coisa importante quando a gente fala de mudança de hábito, de construção de emagrecimento? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala necessariamente de mudança de comportamento. E quando você faz uma mudança de comportamento muito radical, a chance de você ter sustentabilidade naquela mudança é muito pequena. Então é como se você quisesse subir uma escada, mas você quisesse subir 10 degraus ao mesmo tempo. Cara, você vai tentar subir 10 degraus, se você conseguir, você vai acabar caindo, você vai se desequilibrar. É muito melhor você subir um degrau de forma firme de cada vez. Então é isso que a gente defende na Outlive. Então acho que as pessoas devem fazer mudanças, não tem como fugir disso, mas devem fazer mudanças graduais e constantes. Então, ao invés de mudar da água para o vinho de uma semana para outra, cara, faz uma mudança a cada semana, no máximo 2 mudanças a cada semana. Se fortalece nisso, porque isso vai ajudar você justamente a ter a temperança. Eu acho que você ficar orbitando entre a saúde perfeita e a pior saúde possível, cara, isso é um péssimo sinal. Isso é um sinal de que você está indo para um caminho pouco sustentável a longo prazo. E é importante que a gente fala aqui sobre emagrecimento, né? Mas isso vale para praticamente qualquer coisa na nossa vida, né? Temperança não é importante só para emagrecimento. Se a gente for falar sobre, sei lá, eu quero começar a ler. Tá, você quer começar a ler, mas como é que a gente vai começar a ler? Vamos tentar começar a ler 10 páginas por dia? Você tem tempo para fazer isso? Tenho. Então vamos começar a fazer 10 por dia. Se você fizer 10 por dia durante um bom tempo, é bem provável que você consiga ler ali 6, 7, 8, 10 livros por ano. Vamos na parte financeira, se você consegue poupar ali R$ 100 por mês, se você conseguir, cara, daqui a um certo tempo, isso vai ter um efeito bola de neve que, consequentemente, vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Então, a criação desses microcompromissos é importante, e eu diria até que é importante porque quando você consegue organizar uma parte da tua vida, existe uma chance muito maior que você consiga também organizar outras partes da sua vida, porque é uma relação bidirecional, né? A gente não tem uma vida separada da outra. A ordem atrai ordem, né? Com Exato. certeza. E a desordem atrai desordem. Eu achei interessante você falar da questão do livro, da questão financeira, que para deixar bem claro, uma pessoa que ama ler naturalmente, ela não precisa ser temperante para ler todo dia. Exatamente. Essa pessoa, ela tá fazendo algo que já tá na inclinação dela. O corpo dela não tá falando para ela fazer outra coisa. A temperança imagina que você, Jorge, racionalmente, você quer ler mais. Você acha muito importante, porque vai te ajudar, você vai ficar mais inteligente, você vai se desenvolver como pessoa. Então você quer ler mais, só que o seu corpo, ele quer que você fique na tela. Você é viciado, por exemplo, em celular, você é viciado em ver televisão, você é viciado em fazer outras coisas. Então, o seu corpo não quer que você leia, mas você, racionalmente, você quer ler.
Aí que entra a temperança. A temperança é justamente isso. É a mesma coisa na obesidade. A diferença é que no caso da obesidade, existe uma tradução fisiológica dessa inclinação do corpo, né? Sim. Existe um aumento ali da grelina, uma diminuição da leptina, mas quem disse que não existe também na tela, por exemplo, no vício da tela? Existe também uma questão aí de recompensa. Então, a temperança, ela precisa ser treinada nos aspectos da vida que você precisa dela. Talvez você seja um cara, uma pessoa que tem muita dificuldade de emagrecer, então você vai precisar de uma enorme temperança nessa área da sua vida, mas na leitura, por exemplo, você leia naturalmente. Sim. Então, isso faz parte da vida e é importante porque às vezes a gente fica se lamentando muito, né? A gente fica pensando, Exato. pô, eu tenho uma dificuldade muito grande para emagrecer, eu sempre tive esse problema, eu conheço a pessoa tal que come o que quiser e que não engorda nunca. Cara, talvez essa pessoa tal que come o que quiser e não engorde nunca, ela talvez tenha outros problemas na vida dela. Provavelmente ela tem. Provavelmente, que ela precisa tanto quanto você da temperança e ela tá nessa luta também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes eu vejo isso, as pessoas se lamentando como se fosse algo, cara, já era, mas não, a temperança é uma virtude que vai afetar a vida como um todo, e no caso da pessoa que tem essa predisposição a engordar, essa pessoa que cresceu no ambiente e acabou se tornando obesa, a temperança ela vai ser necessária para ela emagrecer. Eu acho que é importante também a gente trazer à tona aquela discussão sobre o emagrecimento especificamente, ou o treinamento da temperança como um todo, ele não ser considerado como uma competição entre as pessoas, né? Então, não é algo comparativo. Não existe ali uma realidade parecida entre as duas pessoas. Logicamente, existem coisas mais parecidas, coisas mais diferentes, mas a vitória, por exemplo, do emagrecimento, a melhora do processo como um todo, ela não é comparativa com outra pessoa. Tem que ser com você, né? Melhorar a sua saúde tem que ser com você. Até porque pessoas diferentes vão ter respostas diferentes ao mesmo estímulo. A gente vê isso, por exemplo, no aumento do colesterol, no aumento da pressão arterial, no aumento da glicemia. Isso existe. Pessoas diferentes respondem de formas diferentes ao mesmo estímulo. Então, o processo precisa ser, na verdade, entender que a luta é contra você mesmo. Não é contra aquela outra pessoa que tem uma predisposição para ficar magro. E o que você colocou é muito bom, né? Poxa, aquela pessoa que tem aquela predisposição pode ter problemas em outros pontos. E, logicamente, o que você precisa entender é que você precisa melhorar naquela área específica para chegar no seu objetivo. Só que a gente já falou algumas vezes e comentou nesse episódio sobre a influência do ambiente nas nossas escolhas, né? E eu acho que, primeiro, para fazer boas escolhas, o que a gente precisa é isso, né? Conhecimento. É entender, ter informação de qualidade para saber o que é o mais certo possível, o que não é tão certo. Então, ter o conhecimento é o primeiro passo para ter consciência e ter boas escolhas. Mas mesmo assim, o nosso ambiente, a nossa própria rotina, e aí até trazer à tona aquelas pessoas que muitas vezes não têm a capacidade de aplicar tudo aquilo que a gente fala na vida delas. Porque a vida é corrida, talvez a pessoa não tenha uma condição financeira tão boa, ela precisa, por exemplo, acordar muito cedo para ir trabalhar e dormir tarde. Então, logicamente, nem tudo aqui é aplicável para todas as pessoas. Mas, obviamente, a pessoa conseguir aplicar o que a gente fala na vida dela vai ter melhora. Agora, existe, logicamente, uma capacidade maior de resistir ao ambiente quando a gente tem planejamento. Quando a gente fala do planejamento alimentar, o que essa pessoa, por exemplo, pode fazer para tentar melhorar ou até mesmo vencer essa pressão do ambiente? O planejamento é fundamental porque ele evita o improviso. E o improviso, cara, é a porta de entrada para você errar. Porque quando você improvisa, você tem que saber o que você vai comer no momento que você já está com fome. No momento em que você não tem tempo de preparo. Então, quando você não tem tempo de preparo, você vai apelar para o quê? Para o que é mais prático. O que é mais prático, muitas vezes o que é mais barato, o que está do seu lado. O que é isso? É o alimento ruim, é o alimento ultraprocessado. Então, o planejamento ele é quase como uma vacina. Uma vacina contra você comer mal. Você precisa se planejar. Então, um exercício bom para a pessoa saber se ela tem um mínimo de planejamento é... Não sei que horas que você está vendo esse episódio, mas se você está vendo de manhã ou à tarde, você sabe pelo menos o que você vai comer hoje à noite? Responda aqui no chat, cara. Você sabe o que você vai comer hoje à noite? Você sabe o que você vai comer amanhã? Você tem esse planejamento? Isso é um sinal de que você está realmente preparando a sua alimentação. E eu sei que muita gente acha isso chato, desconfortável. E, cara, não é para ser algo legal, confortável. Isso é algo que a pessoa que faz isso, ela está encarando um problema que ela tem de forma consciente. E é um problema que é um problema importante. Não é um problema pequeno. É um problema de saúde, um problema de controle sobre o seu corpo, sobre a sua saúde. Então, o planejamento ele evita as escolhas ruins e ele facilita as boas escolhas. Então, se você leva, por exemplo, a comida para o seu trabalho, você tem a chance de você ter cozinhado, você ter escolhido no supermercado a comida, você ter cozinhado a comida e você ter levado. É diferente. Se você for comer lá, você vai ficar à mercê do que tem lá.
E aí o que tem lá, se for coisa boa, beleza. Imagina que você trabalha num lugar que você sabe que tem uma comida saudável, que se adapta aos seus objetivos alimentares, etc. Ok. Mas se não tiver, cara, você vai ter que improvisar. E aí a gente sabe, o improviso é a porta de entrada para a escolha ruim alimentar. Então, o planejamento, ele faz parte disso que a gente está chamando de organização, né? Sim. A organização, ela é muito importante. Ela é muito importante. A organização, ela faz com que o seu eu racional escolha. Lembra que a gente falou de comer conscientemente ou inconscientemente? Se você come no piloto automático, é o seu corpo, os seus hormônios que comandam, não a sua razão. É a mesma coisa. Quando você planeja, quem planeja é a razão. Você não planeja com hormônio, entendeu? Você não Sim. planeja com o seu apetite corporal. Você não vai planejar na hora que você está morrendo de fome, a sua comida da noite. Você vai planejar no momento que você escolheu para planejar. Então, você dá lugar à sua razão. Você dá lugar, e a gente está falando aqui que a temperança é justamente a razão dominando os apetites corporais. A razão dominando as emoções e as inclinações do corpo. Então, cara, quando você planeja, você coloca a razão no comando. Você meio que dá as rédeas. Toma aqui, cara, ó, quem vai dominar é você. Para razão. E isso é fundamental para a gente conseguir ter boas escolhas. Perfeito. E até quando a gente olha algumas colocações que vira e mexe surgem na internet, que as pessoas acham que é até um pouco clichê, né? Poxa, não vá fazer compras com fome. Faça uma lista de compras antes de ir no supermercado. São coisas que, quando a gente entende essa parte do planejamento, fazem todo sentido, né? Poxa, se você tá com fome e vai no mercado, a chance de você comprar alguma coisa hiperpalatável é muito maior. Se você não faz uma lista para comprar no mercado, é bem provável que você vai chegar lá e vai começar a comprar coisas que você, às vezes, nem precisaria, né? Ao mesmo tempo, acho que é interessante a gente falar para as pessoas que, durante o processo de emagrecimento, elas vão ter ali percalços, vão ter obstáculos. Elas podem, muitas vezes, ali, por exemplo, chegar num momento em que ela quer comer alguma coisa hiperpalatável. E aí o conhecimento, por exemplo, ajuda nesse ponto até para, beleza, eu não tenho tempo para preparar, eu quero comer alguma coisa boa, eu vou pedir, por exemplo, no aplicativo, mas, cara, vamos tentar pedir alguma coisa, talvez um omelete, em vez de pedir um hambúrguer com 3 tipos de creme e tudo mais, com molho, tudo, que vai aumentar a capacidade calórica. Talvez essa escolha já seja uma escolha consciente com planejamento, mesmo que você vá fazer uma escolha que não seja a mais saudável possível. Então, Exato. planejar, às vezes, até, poxa, no sábado eu vou sair com meus amigos, a gente vai numa churrascaria, eu vou comer. Mas, pô, será que eu preciso comer tanto quanto eu imagino que eu vou querer comer? Será que eu não posso, por exemplo, começar pela salada e comer carne também depois para poder me ajudar? Ou vou começar pela carne e vou evitar o queijo, o pão de alho? São escolhas que, logicamente, têm um efeito pequeno quando a gente olha de imediato, mas que a longo prazo ajudam para a própria pessoa, né? O que você está falando aqui, cara, que eu acho muito importante, é que o alimento ruim, ele pode estar dentro do seu planejamento. Exato. Você não precisa necessariamente excluir todos os alimentos ruins. Até porque excluir alimentos muitas vezes ruins, mas que são da preferência da pessoa, e tornar uma dieta extremamente chata, é um dos principais pontos que faz com que a dieta não seja, não traga aderência da É pessoa. isso. Né? Às vezes você vai ter que excluir algum tipo de alimento que você não gostaria, vai, especialmente se for um alimento que gera compulsão. Exato. Então você vai excluir. Mas se você tiver um planejamento, você vai poder ter alguns alimentos que são ruins também, mas que você consegue comer de uma maneira saudável. Você consegue comer de uma maneira controlada, na verdade. Então, assim, quando você inclui o alimento ruim no seu planejamento, quando você come esse alimento ruim, isso não se torna um tropeço. Porque você já tinha planejado. Exato. Agora, quando você não tem planejamento, toda vez que você comer um alimento ruim, você vai encarar aquilo como um tropeço, como uma falha. E você ficar encarando tudo que você come como um tropeço, como uma falha, com muita frequência, isso vai gerando uma desmotivação. Cara. Você vai se sentindo incapaz. Então, o planejamento, até para você comer algo que teoricamente não seria o ideal para você, é fundamental, porque você consegue controlar o problema. Perfeito. E quando você fala de planejamento e até de organização, acho que uma coisa interessante a gente falar é sobre essa temperança, né? A temperança ela é praticável, ela é treinável, mas ao mesmo tempo existe ali uma queda de energia ao longo do dia, né? Como se fosse uma bateria. Poxa, você vai tomar 30 decisões durante o dia. Logicamente, a primeira decisão que você vai tomar, você tem mais energia, você tem mais temperança para poder passar por aquilo de uma forma melhor. Agora, conforme o dia vai passando, as coisas vão acontecendo, o estresse vai aumentando, chega uma hora em que basicamente cansa aquilo, né? Então fica mais difícil da gente conseguir superar. É nesse ponto, por exemplo, que ter alimentos mais saudáveis em casa e não ter ultraprocessados, não ter alimentos que são hiperpalatáveis ou que gerem compulsão na pessoa, fazem a diferença na manutenção, por exemplo, de uma estratégia alimentar?
O que você descreveu dentro do dia, o que acontece com a pessoa também ao redor, ao longo dos meses e dos anos, né? Sim. A pessoa, em algum momento, ela vai ficando cansada, ela tem problemas na vida dela, e aí ela acaba largando a dieta, por exemplo. No caso, dentro do dia, é o que você falou. A tendência é que ao longo do dia o estresse vá se acumulando, o sono vá se acumulando. E lembra que eu falei que todas essas questões fisiológicas e de ambiente, elas influenciam, mas não determinam o comportamento? Então elas vão influenciando, só que a influência vai ficando cada vez pior, cada vez mais negativa. Então se você não se prepara com antecedência, você vai precisar de muita temperança no final do dia para evitar errar. E a gente, cara, tudo que a gente puder ajudar o nosso corpo é melhor. Então, quando você já tem o planejamento, você não precisa pensar muito. Você facilita, entre aspas, a sua temperança no sentido de, cara, você vai seguir aquilo que está planejado. Se você tiver que tomar decisões sendo influenciado por esse cansaço, sendo influenciado por esse estresse, sendo influenciado por essa fome, tomar essas decisões vai se tornando um desafio cada vez maior. Então, é interessante que a temperança é justamente isso, né? Você tomar a decisão certa, mesmo quando o seu corpo está dizendo para você tomar a decisão errada. Esse é o ponto. E tomar a decisão certa é um desafio do momento da decisão, mas também é um desafio de preparação. Sim. Você não tem que dificultar. A ideia aqui, você não tem que fazer uma tentação. Você tem que evitar a tentação. Só que você vai ter de qualquer jeito algum tipo de tentação. Esse é o ponto. Você consegue, com o planejamento, você consegue reduzir a necessidade da sua força de vontade. Mas, cara, ela vai ter que estar lá. Esse é o ponto. Acho que emagrecer passa por isso. Você, racionalmente, conscientemente, facilitar a sua vida. Então, tira os alimentos ruins de perto de você. Evite os aplicativos de comida. Planeje tudo. Faça o seu microambiente o melhor possível. Converse com as pessoas. Tente evitar que as pessoas sabotem você. Faça tudo o que for possível, mas saiba que, no final, você vai precisar que o seu corpo tome uma decisão que ele não quer tomar. Pelo menos ele não quer, em termos hormonais e fisiológicos, ele quer comer. Cara, você tá desregulado. É um problema que você tem. Não se lamente por isso, porque, cara, você tem problemas, mas você tem coisas boas também na sua vida. E no final você vai precisar da temperança. E o lado bom é que essa temperança que você vai precisar para não comer, mesmo quando você tá com fome, mesmo quando você tá estressado, mesmo quando você tá com sono, cara, essa temperança ela não vai funcionar só para sua alimentação, para o seu emagrecimento. Como você falou, cara, seja para começar a ler livro, seja para organização financeira, seja para você ter uma vida profissional melhor. Quantas vezes para você ter uma vida profissional melhor, para você se desenvolver no seu trabalho, você vai precisar fazer coisas que seu corpo não quer que você faça. Seu corpo tá clamando para você fazer A, mas você tem que fazer B, cara. Por uma relação, cara. Quantas vezes você também, seu corpo está clamando para você fazer A, você tem que fazer B para manter a relação, para fortalecer. Esse é um desafio da nossa vida inteira. E quando a pessoa ela consegue dominar esse desafio na questão do emagrecimento, e aí quando eu digo quando a pessoa é obesa, né? Porque o magro ele não precisa. O magro ele não tem esse desafio. É o obeso que tem esse desafio. Quando ele consegue, ele se torna capaz de fazer qualquer coisa que ele precise da temperança para a vida dele. Então, é uma virtude que vai ajudar a pessoa na vida inteira. O prêmio do emagrecimento a longo prazo, ele é muito maior do que apenas o emagrecimento. Ele é o prêmio do controle. Porque, querendo ou não, a temperança ela é muito do controle. Controle. A razão tem as rédeas. Então, você ter esse controle é uma coisa que vai afetar em mais áreas do que apenas a alimentação. Perfeito. E você colocou sobre essa, basicamente como se fosse um músculo, né? Essa temperança, e ao longo do dia ele vai se cansando, a gente vai tomando decisões. Talvez por isso seja mais interessante o pessoal de casa, se possível, logicamente, dependendo da rotina, tomar aquelas decisões que vão influenciar de forma positiva, que ele já sabe pelo conhecimento na saúde dele, o mais cedo possível, né? Por exemplo, praticar uma atividade física. Poxa, se eu tentar fazer no começo do dia, a chance de eu fazer é muito maior do que se eu tentar fazer lá às 10 horas da noite. Se eu for fazer algum tipo específico de coisa, vamos tentar fazer num momento mais inicial do dia, porque se chegar na noite, pode ser que eu não consiga Isso ali... é planejamento, superar. né? É o planejamento racional. Só que, por exemplo, quando a gente fala de atividade física, ir numa academia acaba sendo uma coisa muito solitária muitas vezes, né? Para muitas pessoas, principalmente numa cidade grande. Eu, por exemplo, conheço pouquíssimas pessoas onde eu faço academia. E aí surgem algumas modalidades, como o CrossFit, em que parece que a pessoa tem mais ânimo para ir, ela tem mais sentido para fazer atividade, talvez por conta da construção de uma coisa que é extremamente importante também quando a gente fala de conseguir superar o ambiente, que é a construção de um grupo, de uma comunidade, né? De pessoas que têm o mesmo objetivo que ela. Porque a gente já falou da parte ruim, da influência negativa que o nosso microambiente pode ter.
Agora, também existe a parte positiva, né? O que a gente pode falar, por exemplo, da construção de uma comunidade no processo de enfrentar o nosso ambiente e conseguir perder peso? É fundamental, né? Para tudo na vida, a gente tem um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo. E não só que tem o mesmo objetivo. Porque praticamente todo obeso gostaria de emagrecer. A grande maioria vai falar, cara, eu gostaria de emagrecer. Mas você ter pessoas que estão com a mesma mentalidade que você, então se você está de fato executando, se você está seguindo um caminho, você ter pessoas que estão seguindo, que também estão seguindo o mesmo caminho que você, vai te ajudar demais, cara. Vai te ajudar demais no aspecto motivacional e vai te ajudar também que você pode aprender com a experiência da pessoa, você pode ensinar a sua experiência. Então, cara, ter um grupo é algo que, por exemplo, a gente fez o paralelo do vício de substâncias com a compulsão alimentar, e apesar de não ser a mesma coisa, tem similaridades, e a gente sabe que muita gente, quando é alcoólatra, uma das coisas que mais são efetivas para ela controlar o alcoolismo são os alcoólicos anônimos, né? Aqueles grupos Sim. de pessoas. E, cara, são grupos, né? São grupos, são pessoas que se apoiam, são pessoas que estão com o mesmo objetivo, são pessoas que estão com a mesma mentalidade. Não quer dizer que todo alcoólatra junto vai ajudar. Porque se for um alcoólatra que não tá querendo largar o álcool, ele vai até atrapalhar. Exato. Pelo contrário, ele vai ser um problema ali. Agora, se for um alcoólatra que está no mesmo caminho de se curar do vício, vai ajudar demais. Então, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E, cara, as próprias faculdades, grupos, pessoas que estão aprendendo a mesma coisa, que estão estudando, quando existe uma cultura positiva num grupo, ele vai ajudar demais a qualquer desafio, inclusive do emagrecimento. Perfeito. Bom, acho que a gente falou bastante sobre ambiente como um todo, né? Já deu para perceber que a gente vive cada vez, na verdade hoje a gente vive num ambiente mais obesogênico que a gente já teve, que cada vez é mais difícil enfrentar esse ambiente, que existem ali situações que são fisiológicas ou até mesmo evolutivas, que vão fazer com que a gente tenha essa tendência a ganhar peso, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Falamos aí um pouco da temperança, né, dessa situação em que talvez o ganho de peso, a própria obesidade, seja muito mais uma questão fisiológica, mas o enfrentamento da obesidade necessariamente envolve força de vontade, que a gente chama aqui de temperança. Mas eu queria que você trouxesse uma mensagem, antes da gente terminar, para o pessoal que já tentou fazer esse processo, mas por algum motivo não conseguiu seguir. Qual seria o seu primeiro grande passo nessa caminhada? O que você acha que é realmente o mais importante inicialmente? A gente tá falando. Quando a gente fala sobre as coisas, né? A gente tá falando sobre o ambiente, falando sobre a temperança, querendo ou não, a gente está no campo teórico. A gente está falando informações, como você falou, é o primeiro passo, né? A pessoa precisa tomar consciência do problema e da solução, mas por si só, a informação ela não afeta em absolutamente nada. Você ter informações por si só não vai ajudar em nada. O que vai ajudar é você aplicar. Então, o meu convite é para que você aplique esse conhecimento. Você coloque em prática o conhecimento que a gente está falando. E para isso, cara, participe das lives que eu e o Jorge estamos fazendo toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, aqui no canal da Outlive, do YouTube. Então, a gente tem uma série de lives chamada de O Caminho, justamente porque é o caminho. A gente quer que você pratique. Você falar sobre o caminho é diferente de percorrer o caminho. E a gente vai ajudar você a percorrer o caminho durante essas lives. Pode, inclusive, ser uma semente de um grupo, né? A gente falou da importância do grupo, então tem muita gente lá participando. A gente quer, de fato, criar um movimento na direção da saúde, não só conhecimento sobre saúde, mas o movimento. O movimento em si, o caminho em si. Então participe da live e, por favor, você que está assistindo a gente agora, até o final, a gente tem quase 1 hora de live. Cara, deixe seu comentário aqui. Se você ainda não respondeu, mostre que você veio até o final. Pra gente é importante, a gente não sabe quantas pessoas assistem até o final. A gente quer saber, a gente quer entender. Então deixe seu comentário aqui. Diga se fez sentido, se não fez sentido. A questão da temperança, a questão do ambiente. Coloque aqui no comentário que pra gente é muito importante. E, cara, a gente se vê nas lives 8 horas da manhã. Show de bola, Du. E antes da gente acabar, eu queria que você trouxesse uma dica prática de saúde mesmo que as pessoas podem aplicar para poder executar esse conhecimento, esse caminho que a gente tem demonstrado para elas. Seja ali logo depois delas assistirem esse episódio, com que elas consigam viver mais, consigam viver melhor e chegar no objetivo delas. O que você pode trazer para o pessoal? Cara, existem muitas possibilidades em relação ao ambiente, mas eu vou fazer uma colocação que eu acho que é subestimado. Coma sempre como um ritual. Coma na mesa. Separe um horário para você comer, ou seja, não coma andando, não coma vendo televisão no sofá, não coma fazendo outras coisas. Pare para comer. Faça da alimentação um ritual consciente, porque isso por si só vai te ajudar a tomar decisões melhores. Show de bola. Du, obrigado pela sua participação mais uma vez, hein? Eu que agradeço, ótimo papo, um abraço, Jorge. Show. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder
os próximos episódios. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Também te convido a participar, como o Eduardo fez, para as nossas lives de segunda-feira, que a gente chama de O Caminho, toda segunda às 8 da manhã. E eu e o Eduardo vão estar junto com vocês, mostrando qual é o caminho e também dando dicas de como percorrer esse caminho. Como ele bem falou, mais importante do que saber o caminho é percorrê-lo para poder chegar no nosso objetivo, que quando a gente fala de emagrecimento, ele não existe, na verdade, né? Ele é sempre um pouco mais à frente. A gente sempre pode melhorar a nossa saúde como um todo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um abraço, obrigado pela sua participação e até a próxima.